Olá pessoal, mais uma vez ao vivo e a cores aqui de BH para o mundo nessa terça-feira de chuva. Muita chuva aqui em BH. Terça-feira livre. E hoje com a Adriana Drula, que já entrou aqui com a gente no BH Uai. Boa noite a todos. Pessoal, hoje uma live mais do que especial com a Adriana Drula, lá de São Paulo, falando sobre felicidade, mensagem e psicologia positiva. Um minutinho só que eu te chamo, Adriana. Vou mandar só os aviõezinhos aqui para encher essa live aqui, essa sala de gente. Só um minutinho que eu já te chamo. Eu sei que você tem outra live daqui um pouquinho. Espera aí que eu vou fixar aqui um comentário. Espera aí que eu vou colocar um comentário aqui, fixar, só um minutinho, eu já te chamo. Vamos que vamos, terça-feira de chuva aqui em BH. Terça-feira livre. Vamos que vamos. Mariana Drula, mestre em psicologia positiva pela University, Pensilvânia. Vamos que vamos. Vamos ver se ela entra aqui, vamos ver como é que tá essa rede. Tá me escutando? Agora eu tô escutando, só tá rodando aqui. Pera aí, Adriana. Vou tirar. Eu não tô escutando. Tá rodando aqui escuro. Aê, tudo bem? Voltei. Joia. Tudo Tudo bem, bom? Adriana? Então tá joia. Muito prazer. Tudo bom? Tá dando pra me Tô escutar? escutando, tá bem. Tá, tirei meu Wi-Fi aqui. Eu também tirei, eu Tô prefiro no usar os 4G, porque eu dados acho que ele tava móveis. ruim. É, Eu prefiro usar o 4G. às vezes vai melhor. Aqui também, idem. Legal. Mas escutei você dizendo que eu sou de São Paulo, queria te corrigir. Ah, sim, Eu corre. sou de BH. Ah, mentira, sério? Sou, sou. Moro em São Paulo já há alguns anos. Eu saí de BH fazem 20 anos, Ah, mas, conheci. mas a minha família tá aí, meu coração Que também. legal. Com esse sotaque eu falei, ah, não é possível. Eu te conheci na Rádio Mix, um dia que você deu uma entrevista da Rádio Mix. Acho que foi no Setembro Amarelo, Sim, né? sim, que a gente falava sobre felicidade. Felicidade e tal. Então tem 20 anos de São Paulo, você. Não sempre São Ah, Paulo. Eu morei quase 10 anos fora, fiz ah, faculdade fora do país, e ah. aí comecei a minha vida profissional fora do país. E aí, quando eu voltei para São Paulo. Tô Ah, aqui desde 2008, acho. legal, Adriana. Nossa, mas coincidência então, hein? É, Nossa, BH coincidência eu boa. nunca imaginava que você fosse de BH. Você tá morando hoje na capital aí, Eu moro em São São Paulo. Paulo, mas na quarentena Hum. tô isolada no litoral. Ah, Então tô aqui há 7 no meses. litoral, norte ou sul? No litoral. Sabe que eu nunca fui ao Como é que é? norte? É norte. Uba-chuva, não, né? Não, tô em Uhum. Maresias. Legal. Muito prazer, viu, te conhecer. Obrigado por você ter aceitado o convite para conversar com a gente hoje. A audiência aqui do BH Uai, muito obrigado, valeu demais. Eu Obrigado eu queria que pelo você convite. começasse assim, falando um pouco de você, se apresentasse, né? Porque muita gente não te conhece, conta um pouquinho da sua história e depois a gente fala sobre aí a psicologia positiva e felicidade. Tá bom. Eu sou formada em psicologia positiva, eu sou mestre em psicologia positiva, eu fiz o meu mestrado na Universidade da Pensilvânia, na Ah, Filadélfia, com o fundador do campo da psicologia positiva, que se chama Martin Seligman, que é o idealizador do programa do meu mestrado e que
também foi meu Ele professor. tem um livro muito E eu famoso, né? tenho. Deve ter vários, mas eu tenho um aqui no Brasil que é muito famoso. Qual que é? Você lembra o nome dele, assim? O mais conhecido? Ele tem É. alguns. Ele tem alguns muito bons. Eu não vou saber o nome na tradução do Ah, português, mas em inglês ele tem um que chama Flourish, deve ser florescer. ah. Eu acho que é esse Ele Florescer que eu tem conheço. alguns outros. Assim, ele tem uma produção bem grande, uma Você produção fez científica bem psicologia em BH significativa. ou já foi fora? Não, eu não fiz o curso, a formação em psicologia, eu não sou Ah, sim, psicóloga. achei que Eu comecei a minha carreira no mercado você. financeiro, fiz administração, fiz economia em Berkeley Ah, sim. e trabalhei em banco de investimento por muitos anos, até que eu tive a minha primeira Ah, filha há 10 anos atrás. E aí comecei uma transição profissional para algo que tinha mais a ver com o que eu queria nossa. fazer nesse mundo, com as minhas Sei, você curiosidades. mudou E totalmente, aí, velho. Saiu do mercado sim, financeiro para essa. sim, foi um caminho longo. Eu comecei essa minha transição muito interessada em Ah, parentalidade. Então, eu fundei uma plataforma para pais de orientação parental. Eu fiz uma formação em parentalidade consciente com a Shefali Sabari, não sei se sabe quem é, mas é ah, uma das maiores autoridades em mindfulness ah. e parentalidade consciente. Lá fora também, fiz formação em Hum. mindfulness e Você teve sua filha tem fiz quanto esse tempo? mestrado. Ela tem 10 10 anos. anos. Esses assuntos aí que você É. falou tem tudo a ver com parentalidade consciente, mindfulness. Como que seria isso? Dá uma assim uma explicação sobre esses assuntos. Tanto a parentalidade consciente, ela estuda o que é ou como é, né? O que a criança precisa para ela se desenvolver, desenvolver o seu potencial, para que ela tenha uma vida, né, com Ah, satisfação, para que ela tenha uma vida com significado. E entende-se que é claro que tem duas coisas bastante importantes no desenvolvimento. A primeira é a própria genética, que já é dada, né? A genética a gente não hum, muda. E a segunda é o ambiente. O ambiente seleciona, inclusive, até a própria genética, que não são todos os genes que a gente tem, que a gente expressa na vida. Então, a parentalidade consciente, a ideia, né, é orientar pais para que as crianças se desenvolvam da melhor forma possível, o que tem a ver com os pais olharem para si, hum, né? Porque no fim das contas o ambiente mais hum. importante, né, é o ambiente dos primeiros anos de vida, que é aquele altamente influenciado pelo comportamento parental, que muitas vezes a gente acaba repetindo padrões, enfim. Dizem Então a que, parentalidade consciente é isso, mindfulness, perdão. dizem que a gente ouve não sei quantos mil nãos até os 6 anos de idade. Isso influi muito na vida da criança, não tem isso? Ou não tem? Ah, eu acho que a gente escuta muito nãos, mas eu acho que a gente escuta muito não na vida, É. né, Clésio? Eu acho que os nãos não são necessariamente ruins. Existem formas e formas de se dizer não. Hum, Aí eu acho que isso sim influencia, né? A criança precisa de limite, fato. Mas existem formas e formas de colocar esse hum, limite, né? E a forma que a gente se coloca e a forma que a gente hum. educa, sim, vai ter um reflexo em quem essa criança vai se tornar, Certo. né? Eu achei interessante, você mudou a chave aí. Teve um momento que você estava no mercado financeiro, administração, finanças, e foi para psicologia, psicologia positiva, né? Porque assim, Aham. você falou, era uma descoberta, uma coisa que você queria seguir, uma coisa que tinha mais a ver, um propósito, alguma coisa assim. Então, acho que por alguns motivos. Antes de eu ter a minha primeira filha, o meu foco era bastante
era muito outro. Eu sempre fui uma excelente aluna, eu queria ter uma profissão de destaque, eu queria ganhar muito bem assim que eu saísse da sei. faculdade, então eu estava muito focada na competição, no status. E depois, durante a minha primeira gestação, antes até disso, e quando a minha filha nasceu, eu comecei a repensar um pouco essas escolhas, Sei. né? Acho que tem escolhas, cada um tem, né, um caminho, mas eram, para mim, eu precisava me sentir, para que eu saísse de casa, Hum, né, e deixasse a minha filha para ir hum, trabalhar, que para mim é bastante importante, eu precisava sentir que eu estava adicionando um valor para o mundo e para mim também. Então, eu queria algo que eu evoluísse enquanto pessoa e conseguisse ajudar as outras pessoas nesse caminho, né? E principalmente algo que me hum. proporcionasse, né, um conhecimento necessário para que a minha filha, e isso acho que é o desejo de todos os pais, né, para que a minha filha fosse uma pessoa feliz, uma pessoa Certo. realizada. E aí eu acabei me deparando comigo mesma, porque essa é a grande Hum. verdade, né? Os filhos são muito reflexo Dos dos pais. pais. Então, então eu entrei bastante nesses Aham. assuntos e descobri mesmo assim o que me faz brilhar, né? Entendi. O que traz vida. A chama, né? Entendi. É, E aí você foi para a área de psicologia, escolheu psicologia positiva e foi lá no MESP, o criador do negócio, né? sim, E explica um sim. pouquinho sobre essa psicologia positiva, sobre essa felicidade, né? Parece que estuda a felicidade, não é a psicologia positiva? Como é que você... Não. Não, esse é um grande, é, como eu vou falar? É, Muitas pessoas Ah, acreditam que a psicologia positiva seja o estudo de tudo que é isso. positivo, né? Então, da felicidade, da alegria, do Ah, contentamento. E a gente estuda isso sim. também, mas ela não é só Ah, isso. A psicologia positiva, ela tem esse nome positiva porque na época em que o Seligman fundou esse campo, ele se tornou presidente da Associação Americana de Psicologia, queria deixar um legado e percebeu que os estudos em psicologia e a própria prática eram sempre ou primordialmente focados naquilo que vai mal, né? Então, o que é que faz as pessoas se tornarem ansiosas? Como que eu lido com uma pessoa em depressão? Como eu trato a depressão, as raízes e a causa das doenças mentais. E o que ele percebeu, na verdade, ele não foi o primeiro, ele foi o primeiro a fundar o campo, mas já existiam psicólogos anteriores que se preocupavam com isso, é que o bem-estar é diferente da ausência de mal-estar. Então, às vezes, a gente não está necessariamente doente ou a gente não tem um diagnóstico específico, hum, é, né, mentalmente falando está tudo bem, mas mesmo assim a gente não se sente funcionando no nosso potencial. Então, a pergunta da psicologia positiva hum, o que é que nos hum. leva a chegar nesse lugar, né, de mais realização, de significado, de Ah, sentido. E aí a gente vê que sim, em parte, as coisas que são positivas, por exemplo, aquilo que a gente acha que é objeto da psicologia positiva, a felicidade, gratidão, hum, etc., mas hum, também coisas que não são necessariamente gostosas, né? Por exemplo, a gente evolui muito com o sofrimento é uhum, importante, as emoções tidas como negativas, uhum. né? Trazem muitas mensagens para a gente também. Então, a ideia é estudar tanto o positivo quanto formas adaptativas de lidar com aquilo que a gente chama de negativo, Negativo. mas entre aspas. Entendi. É, é, então, fala assim, um pouco assim da... O que que isso... Você, na entrevista que eu te ouvi lá na Mix, a gente estava no mês
do Setembro Amarelo, né? A preocupação das pessoas, né? Das doenças mentais, da saúde mental, de fugir, né? De tirar as pessoas daquela sentido da vida ali, de perder o sentido da vida e até chegar, né, ao suicídio e tudo mais. O que que isso pode ajudar? A psicologia positiva pode ajudar, não só nisso, mas no viver em geral, na você sentir melhor, viver melhor, assim. A questão né, do suicídio, acho que a gente estava comentando Aham. ali, é que não é a ausência de felicidade que leva uma pessoa ao suicídio, né? O que as pesquisas mostram é que o suicídio, países com altas taxas de Hum. suicídio, têm também altas taxas de pessoas que sentem que a vida não tem significado. E o significado da vida, na vida, ter significado na vida é diferente de ser Hum. feliz, né? Diferente de estar sempre bem ou sempre Hum. sorrindo, né? Por exemplo, se a gente pensa sobre filhos, né? Filhos trazem significado para a vida, Uhum. né, Clésio? Quando a gente tem filhos, a gente se sente importante, a gente tem alguém para cuidar, enfim, mas ao mesmo tempo sabe-se que filhos não necessariamente trazem só emoções positivas, Perfeito. né? Filhos trazem preocupação, filhos trazem a preocupação com a conta, a preocupação com o desenvolvimento emocional das crianças, às vezes uma preocupação com a gente mesmo, será que eu estou fazendo É. certo, né? Enfim. Mas eles contribuem para o significado, para que esse significado da vida amplie, né? Então, acho que o que acontece muito Hum. hoje é que as pessoas confundem e acham que existe um lugar, né? Um lugar que normalmente está fora de onde elas estão, e que é um lugar de mais felicidade, de mais satisfação. Então a gente passa a vida buscando chegar nesse Aham. lugar, né? Então, sei lá, eu quero uma promoção profissional para que então eu me sinta bem. Uhum. Né? Eu chego nesse lugar, eu me sinto bem por algum momento, por alguns, sei lá, por alguns meses, talvez. Mas com o tempo eu passo a me acostumar, né, com esse novo lugar e ele já não é aquele lugar de felicidade, o lugar de felicidade agora é outro. Então agora eu tenho outro Outro objetivo. objetivo. Então quer dizer, essa essa ilusão de que existe uma vida, porque é uma ilusão, né, em que a gente vai se sentir satisfeito o tempo inteiro, nos leva, de certa forma, a uma vida muito infeliz, Uhum. né? Porque a gente esquece de aproveitar o que a gente já Sei. tem e começa a focar sempre num outro Aham. lugar, né? Então, quando você chega naquele outro lugar, o lugar muda, já não é mais ali, Certo. né? É igual você, eu vou fazer tal viagem, vai ser o viagem dos sonhos, vou me sentir feliz. Aí faz, volta, aí já quer outra coisa. Ou compra um carro, compra um bem, e fala assim, o dia que eu tiver isso, eu vou estar feliz. Aí compra, e aí não é bem assim. Aqui é o barco. E não é bem assim, né? Não, não é. As pesquisas mostram que a satisfação com a vida não tem a ver, né, nem com as circunstâncias. É claro que quando a gente está passando por um momento Uhum. difícil, é muito mais complicado a gente se sentir bem. Mas a satisfação com a vida tem mais a ver com uma atitude, né, de olhar para o que eu já tenho de bom e aproveitar isso com intencionalidade, porque também não é uma atitude muito intuitiva, a gente tende a se Uhum. preocupar muito mais com o que vai errado, Uhum. né, do que aproveitar o que está bom. Né? Quando a gente está saudável, a gente nem percebe, mas no primeiro resfriado a gente sofre um É. monte. Então a gente tende a considerar o bom como normal, né? E aumentar a intensidade do que é ruim, Uhum. né? Então seria mais uma mudança de atitude mesmo em relação com a vida do que um lugar externo que a gente precisa Uhum. chegar. Eles dizem que
você ser grato às coisas que você tem, o seu momento é que traz a felicidade, não é você estar sempre nessa busca, né? Tem a ver com gratidão, É, né? exatamente. Tem, e gratidão é bem difícil. É o que eu estava falando, não é uma coisa muito intuitiva. Para algumas pessoas é Uhum, mais do que para uhum, outras. E acredita-se que tem até a ver um pouco com genética, né? uhum, Porque a nossa personalidade ela é bastante herdada. Claro que tem, né, como eu falei no início, o uhum, ambiente e a uhum. genética. Mas a nossa personalidade tem bastante de genética, então tem a ver, a pessoa grata, né, ela é de certa forma beneficiada por uma boa genética, mas tem a ver também com a gente fazer essa escolha consciente, porque é, como eu falei, o nosso funcionamento Ah, automático, ele ele prioriza sempre a ameaça e o negativo, né? Só a gente pensar, por exemplo, não só os seres humanos, até os hum, animais, né? Se um animal ou um ser humano falha em perceber um risco, isso pode te causar morte, certo. né? Então, se eu tô numa, tô numa floresta e tem uma cobra e eu não Uhum, vejo, né? Isso, os efeitos disso são bastante ruins, certo? Então, o nosso organismo, ele prioriza, né, ver as ameaças e prioriza o negativo. Então, a gente trabalhar um pouco para e de certa forma contra essa nossa tendência é sempre um trabalho bastante sei. consciente. Eu vi uma frase assim, o melhor da vida é de graça. E às vezes a gente vê assim, algum post, alguma coisa, fala, quando você brincava na rua, não tinha nada, você era uma criança, não tinha nada e era feliz, né? E aí a gente vai crescendo e em busca dessa felicidade e alcança as coisas, às vezes tem dinheiro e tudo, consegue as coisas materiais, e lá atrás você não tinha nada e era feliz porque brincava na rua, tinha os amigos, né? E a gente vê muito isso. E a Sim. felicidade muitas vezes não está nessas coisas, né? Materiais e tudo. Não, com certeza a felicidade não está em nada Aham. material, né? Aquela coisa da pessoa que tem, é, que acredita que a felicidade está em alguma coisa material que você falou, né? Primeiro eu quero um carro, depois eu quero um barco, depois eu quero. Quer dizer, e aí a minha preocupação passa a ser onde eu quero chegar e tudo que eu posso perder, Uhum. né? Então a preocupação financeira ela Uhum. continua. Então, enquanto a gente. É claro que eu acho, e tem pesquisas que mostram que o financeiro pode ajudar, porque você pode sim usar recursos para ter experiências É. positivas. Porque Então, tem aquela nesse frase que o povo sentido, brinca, né? quando. Dinheiro não traz felicidade, manda buscar, né? Tem aquela, manda buscar. Mas não é um componente É que a gente vê necessário, um monte de né? gente com Mas. dinheiro sobrando na conta, infeliz, triste, né? É, e que morre no leito de morte se arrepende de não ter cuidado dos filhos, de não ter É, acompanhado né, o crescimento dos filhos, ou enfim, se dedicado mais a alguma coisa que fosse os realmente poetas importante. Então a dizem, gente as está sempre músicas adiando. dizem, ele é preciso aprender a viver e tal, e tudo mais. Existem estudos, né? Existem esses especialistas aí, estudos de pessoas no leito de morte, se arrepende, não arrepende de não ter comprado isso, feito aquilo, mas arrepende de não ter vivido mais com a família, né, de ter amado mais, trabalhado menos e tal, sorrido mais e tudo mais, aquela das músicas aí. É, é exatamente Epitáfio. isso. É, é. E aí a gente constrói esse amanhã todos os dias, né? Eu acho que isso que é rico nessas reflexões é que se tudo der certo, a gente ainda tem muitos anos para viver, Aham. né? E muitas oportunidades para estar sempre recalibrando, porque eu acho que não existe também um equilíbrio perfeito,
um lugar, né, uma pessoa que consegue equilibrar todos os pratos de forma perfeita, então trabalha, mas na medida certa, a família na medida certa, o exercício físico, a meditação, quer dizer, a gente está sempre, é sempre um equilíbrio muito Uhum. frágil, né? Então eu acho que a grande sabedoria está na gente perceber quando um prato está ficando pesado demais para poder compensar um pouco para o outro Uhum. lado, né? Então é sempre igual andar de bicicleta. Quando você vê de longe, a pessoa está indo reto, mas se você olhar de perto, na verdade, ela está sempre Sempre oscilando, né? equilibrando. Entre um lado e o outro, e um lado e o... Legal. E sobre essa, eu queria que você falasse, após essa live você vai falar sobre compaixão, né? Fala um pouco pra gente aí, já entra, introduz aí um pouco sobre esse assunto. Sim, a gente vai falar sobre Autocompaixão. autocompaixão. Como que... Autocompaixão. Autocompaixão, ela é uma forma da gente relacionar com nós mesmos, né, enquanto a gente está sofrendo, então ela tem a ver com o Hum, sofrimento, né, e é uma forma gentil e lúcida de lidar com as nossas dificuldades. Então, é, ela tem né, tem algumas definições sobre autocompaixão, elas são bastante parecidas até, mas uma que eu gosto bastante, que é super utilizada na ciência, é a definição de uma pesquisadora que chama Christine Neff. Ela divide, né, ela conta pra gente quais são os componentes da hum, autocompaixão, e o primeiro deles é mindfulness, que é você ter uma consciência bastante realista daquilo que você está sentindo, então, sem aumentar, né, sem ficar ruminando aquilo. Ai, como eu sou vítima do mundo, não é isso. É a gente ter uma consciência realista sem diminuir também, entendi. né? Sem aumentar nem O diminuir. segundo o segundo elemento é a gente lembrar que somos humanos, né? Estamos passando por uma experiência humana, portanto somos imperfeitos, todo mundo Uhum, erra, né? Todo mundo tem as dificuldades bastante parecidas, inclusive, com as nossas, certo. né? Então, esse segundo componente chama humanidade comum, que Hum, é a gente entender que a gente não é menos que ninguém, porque a gente sofre, uhum, né? O nosso sofrimento, na verdade, nos faz humanos, é aquilo que nos iguala, né? Porque se a gente tem uma coisa em comum, é que todo mundo passa por dificuldades e todo mundo sofre, né? E o terceiro elemento é a autogentileza, é a gente conseguir ser gentil com a gente hum. mesmo durante uma dificuldade ou quando a gente percebe, né, que de repente a gente errou, enfim, que é o oposto de autocrítica, né? Hum, entendi. Fala um pouco mais. Você explicou a psicologia positiva aí, e eu queria que você explicasse melhor sobre o link aí com a felicidade, que a gente faz esse link aí da psicologia positiva, Uhum, que é para estudar como ser feliz, como viver melhor e tal. Como que seriam as bases aí uhum. dessa psicologia positiva? O que que Seligman, né? Existe, O criador lá, o Seliman. cientista, qual o objetivo dele com esse estudo? Na verdade, os estudos da psicologia positiva são muitos, né? O objetivo era, na verdade, reunir vários pesquisadores dentro de uma única Ah, sombrinha, que se chama psicologia positiva, mas pesquisadores que têm interesse em construtos, conceitos que têm relação com essa vida de significado, com essa vida de satisfação. O hum, Seligman, ele estudou por vários anos quais são os elementos, né, que nos levam a florescer. Em inglês é aham, flourishing. Em português talvez seria atingir o nosso certo. potencial, né? E ele mapeou isso em diferentes países, diferentes culturas, em tempos, Peraí. né, diferentes também, não só no nosso Ah, tempo. E ele chegou numa sigla que chama PERMA. hum. Cada letra significa um Perma. conceito que, que de acordo com as pesquisas Hum, dele, são as
coisas ou os elementos que as pessoas que desenvolvem o seu potencial e têm satisfação com a vida são os elementos em comum, né, entre essas pessoas. Então, o que é que essas pessoas Uhum. têm? E aí ele... Você quer entrar um pouquinho É, no... Quer que eu vamos fale um pouquinho do tentar PERMA? os PERMA, né? Ah, É. A sigla é em inglês, então as palavras ah, são em inglês. O P é de Positive Emotions, que em português é emoções sim. positivas, né? E emoções positivas têm a ver com gratidão, tem a ver com amor, tem a ver com aproveitar, né, o que você tem de Hum, bom, tem a ver com aquilo que a gente sente quando a gente é acolhido, hum, né, e está passando por um momento de dificuldade, a conexão. Então, emoções positivas, elas são emoções que obviamente, têm uma valência boa, né, positiva, a gente se sente certo. bem. E a ideia é que quando a gente tem ou cultiva, né, as emoções Uhum, positivas, a gente obviamente se torna muito menos negativo, muito mais receptivo ao outro. Então, o mundo responde a uhum. você também de uma forma mais positiva e mais alinhada com o seu próprio crescimento. Legal. Então, fala-se sobre uma espiral positiva, né? Onde uma emoção positiva gera um efeito positivo no mundo. Então, eu estou bem, você me recebe bem, isso me dá Qual a mais frase, né? positividade, daí eu interajo ali. Generosidade gera generosidade, um negócio assim, né? Você tendo emoções positivas e tudo, você vai acabar atraindo, né? Tem um pouco a ver, sim, com Aham. isso. E é um pouco sobre. E emoção positiva não é só aquelas que a gente naturalmente que vem na cabeça quando a gente pensa a palavra, tipo a felicidade, Uhum. alegria, Uhum. né? Uma emoção positiva pode ser paz, Uhum. né? Emoção positiva pode ser conexão com alguma pessoa no momento de sofrimento, então aquele Certo. apoio, né? Então, nem sempre ela tem uma intensidade muito Ah, grande, entendi. né? Mas são emoções que nos ajudam a construir coisas Tá. boas, né? Não só para a gente, mas para o mundo, e o mundo te devolve. Então, eles fala-se sobre essa espiral Entendi. positiva. Esse é o Certo. P. E o E? O E em inglês é Engage. engagement, né? Em português seria Hum. engajamento, mas a palavra que eu gosto é flow, que eu acho que funciona bem no português Flow? também. E Ah. flow. é, Fala-se muito sobre isso hoje, mas a ideia é você ter, né, na sua Engajamento a rotina, gente na sua ouve muito vida. agora nas redes sociais, né? Engajamento. Ou seja, tá dando muita curtida, tá Não dando. é esse Não é tipo. esse tipo, não, né? Não, O não. engage. O tipo de engajamento que eu. Muito bom. Ah. O tipo de engajamento que eu tô falando, por isso que eu não gosto da tradução literal, eu prefiro a palavra Flow. flow, é você ter na sua rotina, no seu dia a dia, enfim, atividades prazerosas que têm a ver com aquilo que você gosta de fazer, com aquilo que para você é natural, Ah. né? Aquilo que você faz bem, aquilo que não é forçado, não é Hum. suado, né? É uma coisa que é como Tipo, se você estivesse fluir, né? expressando o seu Fluir. espírito. É perder-se na atividade. Hum. Então, quando você começa, sei lá, a pintar, por alguns momentos você esquece do mundo. É como se a pintura e você não existisse um limite. É como se fosse a mesma Aquilo que coisa, você né? É se faz, aquele perder trabalho, a naquilo. coisa que você nem vê passar a hora, né? É, é, De tão assim, de tão Esse é o E. envolvido, de tão gostoso que você sente ali, né? E eu vou esquecer agora que é filósofo, ele fala que a felicidade é aquele momento que você não quer que acabe, né? Aquele que fala muito palavrão, gente, é até de São Paulo, O Clóvis. Clóvis, ele fala isso, não fala? Ele tem muitas palestras boas, mas algumas que eu vi, ele resume com essa frase, que ele ama tanto dar aula que ele não vê a hora passar, o aluno convida a mãe para vir assistir a aula à noite, assiste de manhã, quer assistir duas vezes a mesma aula, de tão bom, que é aquele momento que ele Sim.
quer que passe. A felicidade é isso, não é você chegar, que você não não quer quer que que acabe, acabe. exatamente. Mas aí não tem a ver Não com tem a flow, ver. aí tem a ver com emoção Ah, positiva. certo. Não. Sabe por Hum. quê? Porque o momento, no flow, você tá tão Abraço pro Alberto, é o envolvido, psicólogo que você. entrou, meu amigo psicólogo que entrou aí. Meu irmão é psicólogo, No, esse no, Alberto é psicólogo, eles têm um grupo de psicologia. Eu falei, convida todo mundo hoje, Luiz. Aí o Alberto é um deles aí. Tá todo mundo aí. que bom, Alberto, ajuda a É, gente é. aqui. Então, a questão do Ah, flow você fica tão hum, imerso, aquilo é tão você e você é tão aquilo que não dá tempo nem para perceber se você está se sentindo bem ou entendi. mal. É quase como se não houvesse uma linha entre você e, sei lá, que eu estou usando como exemplo a É. pintura, né? Mas poderia ser qualquer outra Pescar, coisa. a pessoa que ama pescar, que nem vê passar, fica horas É, lá. mas a questão da aula, né, ou daquele momento que você não quer que acabe, esse momento que você não quer que acabe, para saber, para ter a consciência de que eu gostaria que isso aqui não Ah, acabasse, né? Não existe então a separação. É mais sobre emoções positivas, é mais sobre você estar tão presente uhum, naquilo, né? E conseguindo aproveitar tanto aquele momento que você gostaria que ele fosse legal. eterno, né? Isso tem bastante a ver com estar presente, com valorizar o que a gente já tem de bom, Uhum. é, né? O que a gente estava falando primeiro, que é o Das T, emoções né? Que positivas. são as emoções Legal. positivas. É. Aham. E o R? O R são Aí relacionamentos, já é o relation. é, Relacionamento. Aham, relationships, são relacionamentos. Relacionamentos são muito importantes, aham. né? Nós somos seres relacionais, então a Abraço gente pro pessoal da Bendita não Imagem é. aí, ó. Acho que é de São Paulo aí. Hoje como é que é? Publicaram nossa live lá. Legal. Abraço para eles. Obrigado aí pela presença. Mas vamos lá, então. Relação. Então, o É. R, né? Aham. Relacionamentos. Relacionamentos são muito importantes, né, para nossa sensação de bem-estar, porque a gente precisa, né, do outro. Desde pequenininho, de criança, se a gente não tiver, né, um adulto cuidador, a gente claramente não Uhum. sobrevive. Mas quando a gente é mais velho, a gente também precisa, Aham. né, do apoio do outro, de saber que pode contar com alguém, Legal. né? Então, relacionamentos positivos são um elemento comum também. Abraços, Bendita Imagem. Legal. E o M? O M, o que que seria? O M é meaning, que é significado, uma vida com sentido, Mini? né? Ah, Meaning, sim, mini. Aham. meaning, Uma vida com sim, significado, com significado. sentido. É, Legal. E significado, ele sempre inclui algo além de nós mesmos, né? Um propósito Quando a gente seria, né? sente que a gente propósito é uma das Uhum. formas, né, da gente encontrar significado. Outra forma, por exemplo, é Hum, pertencimento, né? Quando a gente sente que a gente pertence, que as pessoas, é, que o grupo que a gente se relaciona, ou as pessoas, né, que a gente se relaciona, elas nos aceitam por quem a gente é e não pelo que a gente fala, por quem a gente odeia, hum, é, né? Então, tem vários hum, elementos dentro de significado da vida, mas se a gente puder generalizar hum. isso, o que eu diria é que significado tem a ver com se sentir importante para o mundo, no sentido de que outros se importam Hum. comigo, e ter a consciência de que eu também sou importante porque eu adiciono valor ao outro, a alguém ou ao mundo. Então tem sempre, ele é bem relacional, né? Tem sempre a ver com algo Hum. externo e com a consciência de que a vida, né, de que a nossa vida Tem contribui a ver com para algo além da eu gente. entrevisto muita gente aqui de projetos sociais, tem muito a ver com isso, né? O,
as pessoas falam que vai fazer uma caridade, vai visitar um asilo, entra algum projeto que vai ajudar o pessoal de situação de rua, volta mais feliz, volta mais do que quem recebeu lá, né? De doação. Tem pesquisas que mostram que é uma das intervenções mais eficazes contra a depressão, por exemplo. Exato. É. Porque aí as pessoas falam, é porque você vai lá e vê que tem pessoas piores do Ah, que você. Não, não é. É porque quando a gente acrescenta valor tá para bem. alguém e a gente vê na outra pessoa a importância daquele ato, Legal. né, que a gente fez, enfim, do projeto que a gente realizou, quando a gente Voluntariado, a percebe isso no olhar do solidariedade, outro, né? a gente se sente importante, né? A gente se Aí, ó. sente A Helena, é, sentimento de ser útil no útil, mundo. bacana. Exatamente. Legal. Tá dentro do Mini. E o A? O A em inglês é achievement Ativo. e em português seria Ah, conquistas. conquistas. É, e por que conquistas? A gente falou que felicidade não tem nada a ver com Aham, dinheiro, exato. né? Vou É. explicar. Quando a gente fala conquistas, não tem a ver com conquistas materiais. Pode ser conquista material Pode. também, mas conquista, o importante na conquista é você ter um desafio Uhum. e conseguir superar esse Legal. desafio. Então, não é sobre o que você conquista, é sobre o fato de que você se vê capaz de Isso é superar. bacana. Isso eu vejo muito no. E isso, Às vezes você não vai ganhar um centavo a mais, mas só de ter conseguido atingir aquela meta, eu vejo muito isso. te É. faz, é, te faz sentir competente no mundo, te faz sentir seguro, te faz sentir que, né, quando a gente passa por um momento difícil, a gente fala, agora eu não estou merecendo mais Aham. nada. De certa forma, isso é bastante positivo, porque é, a gente sabe que a gente não tem controle sobre absolutamente nada, muito pouco do que Aham. acontece na nossa Aham. vida, né? E esse sentimento de desamparo, ele é desesperador. Então, você saber que você é resiliente, que você consegue conquistar, que você consegue passar por um desafio, Desafio. é bastante importante até para que você cresça e se desenvolva. Porque quando a gente se acha incapaz, a gente não quer nem tentar, né? Exatamente. É a colega que está ajudando a Helena e falou, né? A realização, você atingir aquele objetivo que você se propôs, né? Uma meta, né? Sim, E conseguir, isso vai gerar felicidade. Então, são 5 itens, né? 5 elementos aí, poderemos dizer. O PERMA, né? Depois, se você puder mandar aí Perma. no inglês e no português, o que que seria, só para mim colocar na descrição. Mas muito bacana. Te mando, te Legal. mando. Você quer que eu coloque Não, agora ou depois, depois? depois, depois você manda. Só para me Depois. acrescentar na Tá, descrição para ficar legal. Muito por controle. combinado. Legal. O que mais você tem para falar para a gente, ô, Adriana? Nós já estamos com 43 minutos. Eu sei que você vai entrar em uma outra live, então vamos aí mais uns 5 a 10 minutos máximo. Então você fala aí o que que você tiver, Eu, que você pode acrescentar para nós, que é um assunto que a gente poderia ficar aqui falando horas e horas, né? Sobre psicologia positiva e sim, tudo mais. Felicidade. uma das coisas que me impactou bastante Hum, saber na psicologia positiva é que isso que a gente chama de felicidade, se a gente pode chamar, e eu vou definir, porque felicidade, cada um pensa que cada é uma um coisa. pensa. Eu vou definir felicidade como sentir emoções positivas sempre, ou nunca estar ansioso, ou ter esse sorriso no rosto Hum, sempre, né? Esse relacionamento com o aham, mundo de uma forma muito positiva e muito hum, harmônica. É, e uma coisa que me impactou bastante saber é que os estudos mostram que de 50% a 80% da variação da nossa felicidade não depende da gente, das nossas circunstâncias de vida, mas da nossa genética. Então, por que que isso me impactou? da Porque genética. quando O- é, porque isso que a gente chama de estilo afetivo, que é a sua forma
né? Se você vai ver o copo meio cheio ou Isso, meio vazio, é um pouco isso. Tem gente que sempre vê é o copo isso. vazio, tem sempre que, né, gente que sempre vê o copo Aham. cheio. Isso, de certa forma, é um traço de personalidade que tem uma influência genética muito grande. E a gente acredita que a gente não vê, ou deveria ver o copo, ou veremos o copo mais cheio quando a gente chegar em algum Isso. lugar, né? Que era aquilo que a gente estava falando no início. E a grande, eu acho que a grande sacada aqui é entender que não existe um lugar externo onde, né, isso muda. É muito mais sobre a gente saber aproveitar as emoções positivas quando a gente realmente vê o copo meio cheio, a gente ter essa Hum, intenção, né, de olhar para a vida e o que eu tenho de bom, mas também a gente saber lidar com o hum, sofrimento. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente tenta, porque a gente acredita que a gente precisa estar feliz o tempo inteiro, a gente tem medo do que é hum. difícil, né? E quando a gente tem medo do que é difícil, o que é difícil aumenta, Certo. né? É só pensar, sei lá, você tem medo de Aham. fantasma, né? E, e você tá sozinho no seu quarto escuro. Aham. E você tem medo de fantasma, qualquer barulho que Uhum. acontecer na sua casa, pode ser o vento, pode ser, sei lá, o Aham. cachorro, você vai pensar que é o Ah, fantasma, entendi. né? Porque você tá ali com medo, você não quer lidar com, você não quer lidar com aquilo que Com você está aquele sentindo. medo. Hum. Uma vez que a gente consegue lidar com o que é Hum. difícil, sabendo que as emoções são passageiras, né? O sofrimento é passageiro, assim como a alegria é Tudo passageira, passa. o sofrimento também é. Hashtag Exato. tudo passa. E, e o sofrimento tem as emoções que a gente chama negativas, elas têm mensagens que são muito Uhum. importantes. Né? Então a gente precisa olhar, se eu não estou me sentindo bem aqui agora, o que está me faltando? Certo. Né? Será que está me faltando, sei lá, me relacionar com alguém ou uma vida mais... O que está me faltando e quais são os passos que eu posso dar nessa direção? Entendi. Né? Em vez de, eu estou me sentindo desconfortável, eu ligo a televisão, né? Tomo uma garrafa de Ah, vinho e amanhã aquilo volta. Porque eu acho que muitas vezes a gente tenta se anestesiar, ah, né? Do que é difícil, porque o que é fácil é muito aham. legal, né? Entendi. E, enfim, eu É, acho às vezes que essa é uma das grandes lições. e às vezes pode essa fuga, né, o querer superar pode levar até a vício, né? A pessoa Sem bebe, dúvida, ou fuma, ou vai para droga, né? Para poder fugir de alguma coisa, né? sem dúvida, sem dúvida. Porque você deu um exemplo legal aí. É porque às vezes o vício pode chegar disso aí, né? A pessoa vai fugindo, todo dia bebe, todo dia ou tal, ou droga, tal, aí acaba gerando vício e aí piora Outro outro problema, problema, piora mais ainda. gera outro É, problema, sem dúvida. Eu acho que aprender a lidar, né, e autocompaixão é sobre hum, isso. Né, a gente aprender a lidar com o que é aham, difícil. Aprender a lidar com o que é difícil, eu acho que é uma das grandes lições, assim, realmente transformadoras para a nossa sensação de bem-estar, para a nossa sensação de uhum, felicidade, para a nossa sensação de sentido na aham, vida, uhum, né? A gente conseguir nos aham, apoiar enquanto está tudo é, difícil. Naquela história do medo do fantasma, se você é uma criança e está com medo do aham, fantasma, e chega o seu pai ou sua mãe no seu aham, quarto e te dão um aham, abraço, você se sente acolhido, parece que você se sente certo, seguro, aquilo não é mais tão aham. assustador. Né? Então, é sobre conseguir ser este apoio para você Ah, mesmo. legal. Isso é muito Né? importante. É muito Sem importante. precisar desse subterfúgio, né? Que a gente comentou, de que pode levar. Aqui a Carol falou, Há outros outro problema, é problemas. ressignificar situações, tal, né? É.
a gente saber construir sentido também, né? É Joia. importante. Ou eu não vou te segurar mais, que eu sei que você vai entrar numa outra live. Já estamos com 49 minutos, então falta só 10 para as 8. Você vai entrar às 20 numa outra. Eu queria te agradecer demais pela sua disponibilidade, aí passar todo esse conhecimento, essa aula que você deu para a gente hoje. Tá? Muito obrigado. Te Obrigada. agradecer demais. Deus te abençoe, muita saúde, para você continuar levando todo esse conhecimento aí para muita gente. E a gente no BH que está sempre de portas abertas. Obrigada, Euclésio. Pai, Obrigado a todo suas mundo que considerações. acompanhou aí a gente. Toda a turma que passou aqui. Obrigado pelos Vai comentários. ficar aqui no Instagram, no Facebook, no BHY e no canal do YouTube. Eu te mando os links depois, tá bom? Combinado. Tá tudo certo? Você quer passar mais alguma mensagem? Eu acho que não. Acho que já estamos também, senão eu te seguro. Foi bom demais, viu, Adriana? Eu nunca imaginei que você Muito fosse obrigada. conterrânea, fosse aqui do BHY, de Minas. Nunca. Adriana Drula Rossi. Eu falei, é uma italiana, é lá paulista mesmo, não tem jeito. Com esse nome, então, mas muita coincidência, muito legal. Obrigadão. Sim, sim. Obrigado, El. Beijo, fica com Deus. Foi um prazer. Um Tchau. beijo. Boa Tchau, boa noite, noite. tchau. Valeu. Tchau. Adriana Drula Rossi, por coincidência, eu nunca imaginei que é mineirinha aqui de BH, mas está lá em São Paulo há 20 anos, essa especialista, fera e mestre em psicologia positiva, muito boa live, gente, brigadão. Ela vai entrar agora numa outra live, se você quiser, continua aí com a Adriana Drula, que ela vai entrar falando sobre autocompaixão com uma outra pessoa que eu esqueci o nome. Gente, obrigado pela presença aqui com a gente. Amanhã nós temos uma menina, uma Sou Cris Ferreira, olha só, método Sou Múltiplo. Ela está lá nos Estados Unidos, mora lá na Flórida, e a gente vai fazer essa live. Essa que é a maravilha da tecnologia do Instagram e das redes sociais. Sou Cris Ferreira, amanhã, método Sou Múltiplo, ela desenvolve o pessoal, o profissional das mulheres aí. Bacana demais. Amanhã, Sou Cris Ferreira. Ela está lá nos States e vai dar essa live. Obrigado, boa noite, fica com Deus. Fui, segue aí o BHY. Beijo, tchau.